Olá, internet, está começando mais um Bazar do Bizarro. Show sobre jogos de caixa da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Luciana. E hoje nós vamos discutir e apresentar o jogo Shadowhunters. Shadowhunters é um jogo japonês desenvolvido por Yasuda Ikeda, eu acho que é assim que fala o nome dele, Yasuda Ikeda, em bom português. Publicado pela Z-Man Games em inglês. Nós vamos apresentar para vocês especificamente a reedição de 2011, que já vem com a expansão e vem com algumas cartas corrigidas, então a errata, né? Sobre o que é Shadowhunters, Luciana? Você tem um universo onde você tem Shadows e Hunters. E civis. E comuns, né? Comuns. Pessoas comuns. Então esse é o universo aqui. Neste mapa nós temos então o lugar onde acontece. Você sorteia as locations, né? Como As se fosse uma cidade, né? Dentro dessa cidade você tem alguns locais que você pode passear. Eu sempre vi como uma floresta, sabia? Pra mim parecia uma floresta, mas pode ser uma cidade. Ó. Tem igreja né? Um portão para o submundo, um cemitério, as florestas esquisitas. A ilustração é bonita, né? Tem uma Só árvore. isso é floresta, na verdade. A cabana do eremita, na floresta. Uhum. E o altar. Nossa, como é que fala isso aí? Erstwhile Altar. Altar, ok. E aí você vai escolher aleatoriamente os seus personagens. Deixa eu só falar uma coisa, que os personagens, na verdade, eles não são escolhidos, eles são sorteados, né? E aí vai depender da quantidade de jogadores que você tem, a quantidade de Shadows, Hunters e pessoas comuns que você vai ter no jogo. O que você escolhe é a cor que você vai usar, porque é importante para você saber, afinal de contas, quantos pontos de vida você tem, onde você tá na cidade. Então você precisa saber a cor do seu pininho, então você vai escolher, na verdade, a cor do seu pininho. É a cor do seu pininho. O jogo vem com 4 neutros ou civis, 3 Shadows, 3 Hunters. Os neutros eles têm o nome A, B, C e D, né? Ellie, Bob, Charles e Daniel. Os Hunters vêm Franklin, não, é E, F, G, né? Amy, Franklin e George. E os Shadows é o Vampiro, o Unknown e o White. Nosso setup aqui está de 5 jogadores. É um jogo de 4 a 8. E com 5 jogadores, então, são 2 Shadows escolhidos aleatoriamente, 2 Hunters escolhidos aleatoriamente e 1 neutro escolhido aleatoriamente. Virou! Escolhido aleatoriamente. Mais ou menos. Aí você os embaralha. É importante nessa fase que você não veja esses que não vão entrar no jogo, porque se você souber os que não estão no jogo, você meio que descobre quem tá no jogo, né? Exato. Só que é o seguinte, cada personagem ele tem uma habilidade diferente, uma quantidade de pontos de vida diferente. O jogo não é e não se pretende ser equilibrado. Você coloca os seus pininhos no centro do mapa e também aqui no No Damage, porque a quantidade de pontos de vida está aqui, né, no mapa. Então quando chega, tem um erro de impressão aqui, não devia ser só A, tá L. Você chega aqui no 8, né, você vai tomando dano, 1 de dano, 2 de dano, 3 de dano, no 8 a Ellie morre, no B o Bob morre e a Amy morre, no Unknown e o Charles morre, né, no 12 o Franklin que morre, 13 o Vampiro e o D, eu não lembro o que é. Daniel, né? Daniel morre, e no 14 o George e o Werewolf morre. E os poderes também são desproporcionais, e você não pode usá-los sem você estar revelado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Como é que você joga? Você vai olhar que personagem que você é, né? E só você, na verdade. Só você. Não pode então, revelar. se eu sou na verdade, Hunter... não é que não pode. Você pode, mas a graça do jogo é realmente você não saber quem são os outros jogadores. Exatamente. E você vai sofrer as consequências de revelar o personagem cedo demais. Como é que você descobre? Porque se eu sou um Hunter, eu tenho mais um aliado aqui na mesa. Contra os Shadows. Se eu sou um Shadow, eu tenho mais um aliado na mesa. E se eu sou neutro... né? Tipo, estou... Você não tem ninguém. A rodada começa com você rolando os dados. Você rola os dados e soma o resultado para saber para onde você vai. Então, no caso aqui, você tem 2. Eu vou para o lugar de número 2, que é a Hermit's, a cabina do ermitão. Depois que eu jogo os dados e descubro onde eu vou pegar uma carta, fazer uma ação de acordo com a localidade que eu tô. No caso da cabana do ermitão, eu tenho o direito de pegar uma carta verde. 4 lugares te dão a opção de comprar uma carta. A carta verde você compra na Hermit's Cabin.
as cartas pretas no cemitério e as cartas brancas na igreja. E se você vai na Underworld Gate, você pode comprar qualquer uma das 3 cartas. Quais são as 3 cartas? As cartas pretas são geralmente cartas de ataque. As cartas brancas, geralmente defesa, e as cartas verdes são as cartas que você vai usar para tentar adivinhar quem são os seus adversários na mesa de jogo. As cartas verdes são as cartas que a gente usa para tentar descobrir quem são os outros personagens. Então você tem cartas, por exemplo, dizendo assim: eu aposto que você é um Shadow, se você for, você toma 1 de dano. Aí você apresenta pro cara e fica olhando a reação dele. E só os dois podem ver a carta, nenhum dos outros jogadores pode ver a carta. Existem outras cartas do tipo: eu aposto que você tem mais de 11 de vida, ou se você não tiver, você toma 1 de dano. Ou cura. Ou então eu aposto que você é ou um neutro ou um hunter, e se você for um neutro ou um hunter, você tem que dar um equipamento para outro jogador. Essas cartas, elas são dadas somente escondidas para o outro jogador, só ele vai ler. Aí eu vejo aqui o que eu sou. Ó, eu sou um Hunter, aposto que você é um Shadow. Se você for, cure. Se você não tiver dano, você toma 1 de dano. Bom, eu não sou Shadow, então eu te devolvo sem falar nada. Devolve a carta sem falar nada e ela vai descartada para lá. E é isso, essa carta é descartada para baixo. As outras cartas são descartadas para cima e elas são sempre usadas. Se você cai no cemitério, você pega uma carta preta, tem 2 tipos de carta. Tem a carta de equipamento, que ela fica com você, fixa, e ela está sempre ativa, não tem como desativar. Essa aqui, que é a Cursed Sword Masamune, eu tenho que atacar outro personagem no meu turno, sempre. E só que eu só rolo o dado de 4 lados. Vou explicar por que isso é importante daqui a pouco. O equipamento, por exemplo, single use. Você pega, você não segura, você tem que usar. É a dinamite. Eu rolo os 2 dados e dou 3 pontos de dano para todos os personagens na área em que caiu no dado, né? Que você soma. E tem umas de sacanagem, como por exemplo a casca de banana, que você toma dano. As cartas brancas são a mesma coisa. Carta de single use. Se você for um desses personagens, se você revelar sua identidade, você pode curar toda a sua vida. Esse equipamento aqui permite que você pegue todas as cartas de equipamento quando você mata um personagem, mas você pega uma só. E tem as de sacanagem, que é o espelho, por exemplo. Se você for um Shadow, você se revela. Então, normalmente são bons equipamentos ou bons single use, mas sempre tem aquela carta que não é legal de pegar. É de sacanagem. Então essa é a primeira coisa que você faz, Luciana. Você cai no lugar e saca uma carta. E usa uma carta. A terceira coisa que você faz, terceira ou segunda, né, dependendo do ponto de vista, é atacar um jogador. Então você tem um personagem. Você tem a opção de atacar sempre pessoas que estão na mesma área que você. Então esse quadradinho aqui forma uma área do tabuleiro. Então o amarelo pode atacar o branco ou o vermelho, mas não pode atacar os outros jogadores. Existem equipamentos que permitem que você faça isso, que você ataque jogadores ou personagens em outras áreas do tabuleiro. Isso é uma coisa legal você ter notado, você ter cometido esse pequeno erro, que é legal que o manual comete esse pequeno erro. Às vezes ele fala jogador, às vezes fala personagem, mas no fim o manual diz, é intercambiável, interessa se o jogador ou personagem fez a mesma coisa. E o legal é que os efeitos se acumulam. Se eu tenho a espada e pego a handgun, a espada me permite sempre atacar, quer dizer, eu tenho que atacar, com a handgun, meu ataque fica ranged. Eu ataco outras áreas e não a minha. E se eu junto com a machine gun, eu vou atacar todos os personagens da outra área, não posso atacar mais aqui, ataco todos da outra área e junto com a espada eu tenho que atacar sempre. Então você vai acumulando. Vai fazendo uns combinhos assim, né? Que vão te deixando mais perigosos. E como é que ataca, Luciana? Você escolhe, né, qual personagem ou qual jogador que você vai atacar. Por exemplo, o amarelo vai atacar o personagem vermelho. Então eu rolo os 2 dados e eu subtraio os números que aparecem nos dados, os resultados dos dados. E aí a quantidade de dano que eu vou dar é o resultado dessa subtração. Não tem ponto negativo, tá, gente? Você subtrai o maior valor do menor valor. É 0. O que significa que pode dar 0. Você pode atacar e não dar dano. Não dar nenhum dano. Você vai caminhando nessa pista, né? Nesse caracol aqui, né? Que vai mostrando quanto de dano você tem. Até aí, ninguém sabe quem você é, então ninguém sabe quantos pontos de vida você tem. A coisa vai ficando interessante quando você vai chegando perto desses locais onde tem as letras, porque aí você consegue eliminar personagens. Por exemplo, se o branco chega aqui e não morreu, a gente sabe que ele não é a L. Então, esse é o básico do jogo. Existem outras minúcias, mas basicamente é isso que você precisa. Ele pode ser jogado até 8 jogadores, né? Tem as cores preta, laranja e cor-de-rosa que a gente não apresentou. E o jogo vem também com personagens da expansão, que você pode substituir. Também são neutros A,
B, C e D. Também são os Hunters E, F, G e os Shadows U, V e W. Nesse momento começam a aparecer as diferenças entre os personagens. Os personagens não são equilibrados e os poderes também não são equilibrados. Os pontos de vida e os poderes não são. Vamos pegar o Franklin, por exemplo. Então aqui em cima você vê que é roxo e é F, então é um Hunter. Aqui no meio está escrito que é Hunter. Ele tem 12 de HP, que corresponde aqui, F, 12 de HP. So, win condition. Todos os Hunters está escrito, todos os Shadows têm que estar mortos, e aí os Hunters da mesa ganham. Os Shadows é a mesma coisa, ou eliminar 3 neutros, o que só acontece quando você joga com 8 jogadores. E aí tem a habilidade especial. Ela vai dizer se é uma vez por jogo, geralmente uma vez por jogo, ou se ela está sempre ativa. O do Franklin é uma vez por jogo. No meu turno eu escolho eu escolho qualquer jogador e jogo o dado de 6 faces para dar dano nele. O George, saiu o George aqui, vamos ver. Ah, saiu. O George, ele é basicamente a mesma coisa. Ele tem mais vida e o poder é parecido. A diferença é que ele rola o D4 e não o D6. A Ellie, a habilidade dela é se curar completamente, também uma vez por jogo. O White, ele é um pouco diferente. Ele pode, no final do turno, ele pode atacar novamente o número de vezes igual ao número de personagens que estiverem mortos. Ele pode fazer isso uma vez por jogo só. E o anão é a habilidade mais estranha. Se o personagem está escondido, você não pode usar seu poder. Você tem que revelar quem você é para usar o poder. O anão não. O poder do anão é mentir. Quando ele recebe uma das cartas verdes, ele pode simplesmente mentir. Ou não, se ele quiser. E é um poder que está sempre ativo. Uma vez que você revela o personagem, você pode usar aquele poder, por coincidência que todos são uma vez por jogo, né, exceto um anão, mas tem personagem que pode teleportar, por exemplo, que é a qualquer momento. E você está exposto. Isso pode ser uma vantagem tática ou não. Porque você pode usar o seu poder, quer dizer, a partir do momento que você se revela, você pode usar o seu poder. E você pode também conseguir que seu aliado vai saber quem você é e ele vai te ajudar, mas seus inimigos também. Os inimigos também sabem quem você é, não vão te ajudar. E se você se revela muito cedo, você vai comprometer o seu aliado, porque ele vai ser obrigado a te ajudar e aí todo mundo vai saber que é ele. Então, meio que estraga um pouco o jogo. É legal você tentar adivinhar quem é. E o grande problema com a maior parte das pessoas que nós vimos jogar esse jogo, sempre tem alguém que estressa, que não aguenta a pressão e fala, eu vou me revelar, eu não aguento mais isso. E aí ele morre super rápido, que todo mundo vai atacá-lo e às vezes o próprio aliado ataca ele para ninguém saber que o aliado é aliado dele. Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção a jogar esse jogo. Os neutros, eles são complicados. Cada neutro tem uma condição de vitória diferente, e não é fácil. A Ellie, ela precisa não estar morta quando o jogo termina, ou seja, ela ganha quando a outra pessoa ganha também. O Daniel, ele tem que ser o primeiro a morrer. Se ele for o primeiro a morrer, ele ganha o jogo. O Bob, ele precisa de 4 a 6 jogadores, ele tem que dar 2 de dano no personagem. É super complicado, tem que dar 2 de dano no personagem, com mais de 7 a 8 jogadores, é uma outra condição de vitória. O Charles, ele precisa, quando ele matar um personagem, 3 personagens têm que estar mortos, ou seja, ele tem que matar o terceiro personagem, ou, a partir do terceiro personagem estar morto. Acho que o Bob é o que tem que colecionar, né? Tem que colecionar equipamento. Que não é fácil. Então, os neutros, geralmente, eles acrescentam um elemento interessante no jogo, mas quem joga com o neutro geralmente sofre. Normalmente, a condição de vitória do neutro é a mais difícil, e você também não tem muitos aliados, porque os seus aliados, se você é Shadow, são o outro Shadow, é o outro Shadow, né? E o Hunter também. Os neutros fica meio no meio do caminho, mas é divertido também jogar com os neutros, porque você às vezes cria confusão no jogo. Porque como você não tem essa obrigatoriedade de só atacar Shadows ou Hunters, você pode fazer o que você quiser. E mesmo que as pessoas saibam quem você é, às vezes elas olham pra você e falam, por que você tá me atacando? Tipo, porque eu quero, porque eu posso, né? Por quê? Uma das coisas que você pode fazer também pra jogar com um neutro, e eu acho que foi a mais difícil, eu nunca consegui fazer, é tentar matar todo mundo. O que é nem possível. É, verdade. E assim, tem um neutro nesse jogo porque são 5 jogadores. O jogo é de 4 a 8. 4 jogadores são 2 Shadows, 2 Hunters, não tem neutro. Com 5 tem um neutro, com 6 são 2 neutros. Com 7 você tem 3 neutros e com 8 se inverte. São 3 Shadows, 3 Hunters e 2 neutros. E o jogo varia bastante. É um jogo rápido. Eu não me lembro de uma partida ter durado mais do que... Nenhuma partida chegou a 1 hora.
com a gente, pelo menos. É 45 minutos, 40 minutos, 50 minutos, por aí. Ele é um jogo que requer leitura do inglês, porque você precisa ler o que está em cada uma das cartas, especialmente a carta do Eremita, que tem condições super complicadas. Às vezes são simples. Tem uma carta sacana aqui que é você mostrar o seu personagem para outro jogador, né? Essa é fácil, as outras você tem que prestar atenção. E a pessoa que pega de volta tem que ler de novo para ver se lembra. Você vai ter que ler os poderes do seu personagem de vez em quando para lembrar o que você faz, você vai ter que ler o que está nessas cartas aqui. Então, é um jogo que necessita de que a pessoa que está jogando saiba inglês. E óculos, né? Porque as letras são minúsculas. Nossa, eu mesmo. Eu demorei para gostar de Shadowhunters, né? O Marcelo gostava muito mais no início, assim, ele ficava excitadíssimo de jogar de conseguir alguém para jogar esse jogo. Hoje eu gosto bastante dele, mas eu percebi também que é um jogo que depende muito de com quem você está jogando, né? Então, se você tem uma turma onde, que nem você disse, uma pessoa estressa e resolve, eu vou me rebelar e não sei o que, né? Isso perde um pouco, tira um pouco a graça do jogo. O legal do jogo é o elemento de mistério. E se os jogadores conseguirem manter esse clima de mistério no jogo, eu acho que o jogo fica mais interessante. Também não é um jogo fácil assim, no sentido de que tem muita leitura, você tem que meio que perceber as reações, porque mesmo quando você não está envolvido na troca de cartas, né? Quando eu dou uma carta verde para um terceiro jogador, o Marcelo pode, na reação dos dois e também no que vem depois, eu coloquei a carta para ele, e ele começou a me atacar, ou eu comecei a atacá-lo depois disso, você sabe que são inimigos, então dá para sacar mais ou menos prestando atenção no que acontece quando as cartas são dadas para os diferentes jogadores. Então isso é um elemento que você tem que prestar bastante atenção, senão às vezes você fica meio perdido mesmo no jogo. É um jogo fácil de ficar perdido. A primeira e a segunda partida são de aprender a jogar mesmo, e eu gosto desse jogo porque ele é caótico. Ele é uma bagunça, eu acho divertido, e ele é excelente para começar a noite. Já chegou todo mundo, e só que assim, você tá no esquenta ainda, o pessoal tá querendo comer, ou tá tomando cerveja, ainda não decidiram o que jogar, então abre o Shadowhunters, tira ele da caixa, uma partida de 40 minutos, já tivemos partida de 30 minutos, beleza, acabou o esquenta, podemos partir para um jogo mais pesado. Eu também acho que é um jogo que não serve com muito pouca gente. É um jogo que a gente já tentou jogar com 4 jogadores e ele fica meio porque você sabe que são 2 Shadows e 2 Hunters e tal. 2 jogadores não prestam. A coisa 2 não. 2 jogadores não dá pra jogar, né? 4 jogadores, 4 jogadores não é uma... não fica divertido. A coisa fica interessante quando os neutros entram no jogo. Muita carta fica meio dúbia, você fala assim, o cara não é Shadow, eu sei que ele não é Shadow, mas ele é Hunter ou ele é neutro? Essa carta aqui, por exemplo, né, do Blackmail aqui, aposto que você ou é neutro ou Hunter. Se você for, você tem que me dar uma carta de equipamento ou tomar um de dano. Quer dizer, por mais que isso aconteça, o cara pode ser um dos dois. E se o Unknown tiver no jogo, que é o Shadow que pode mentir, a coisa fica mais interessante ainda. E como a gente não sabe se ele vai estar no jogo ou não, então, desde que os personagens não se revelem, fica interessante você ficar assim, será que ele é? Será que ele não é? Ele mentiu ou não mentiu? Ele pode ser, pode não ser? Então fica bem complicado. Só que é um jogo que a gente não joga muito, porque você precisa de pelo menos 5 pessoas para ficar divertido. A maior parte das vezes em que nós 2 jogamos jogos é com mais um casal. Então, é difícil a gente pegar esse jogo para jogar. Tanto é que toda vez que tem 5, 6 ou 7 pessoas nesta casa, é o primeiro jogo que a gente vai jogar. E porque o Marcelo adora esse jogo. E não é muito incomum umas 3 ou 4 pessoas pedirem para jogar pelo menos mais uma partida. Eu quase consegui, vou jogar de novo, vou tentar dessa vez ganhar. Então é isso, Shadowhunters é um jogo japonês, bagunçado, bem estilo americano, né? Apesar de não ter muita pecinha, né? Eu colocaria ele facilmente na categoria de Ameritrash. E é um jogo para muitas pessoas, e se você gosta de blefe e de, sei lá, jogos caóticos em que você não tem que se concentrar muito para jogar, né? Dá para jogar batendo papo, zoando. Apesar de que as rodadas são bem rápidas, né? Não dá muito tempo de puxar o celular e fazer alguma coisa, não você se perde. É isso aí. Em 2 semanas vocês vão ver uma partida de Shadowhunters e depois a gente retorna com um outro jogo. Mês que vem é Elder Sign.